O Fórum Biorresíduos volta a marcar a agenda no próximo dia 5 de junho no Porto. A terceira edição do Fórum Biorresíduos terá lugar no auditório do edifício Porto Inova Centro Empresarial. São muitos os temas em debate, desde logo os projetos que estão no terreno, mas também as soluções e caminhos identificados para a recolha de biorresíduos. Os exemplos que vêm de Itália. A valorização com a resposta à questão composto ou digerido. O mercado do biometano. E as soluções para os grandes produtores. Muitas razões para marcar presença na terceira edição do Fórum Biorresíduos. Uma iniciativa que tem o selo de qualidade Jornal Água e Ambiente. Não perca! Bem-vindos ao episódio do podcast de energia do Jornal Água e Ambiente relativo ao mês de maio. Este episódio, naturalmente, é dedicado ao apagão, cujas causas ficamos esta semana a saber só conhecerão relatório final em outubro de 2026. Isto é mesmo falar de calendas gregas. Alguém falou que andava por aí a inteligência artificial, parece que não serve para dar uma ajuda na leitura dos milhões de dados que existem e que estarão disponíveis seguramente. Este episódio segue um figurino diferente, em vez de modos, os habituais 2 ou 3, teremos várias questões que serão lançadas e para as quais peço respostas muito curtas mesmo, com fundamentação minimalista. Para falarmos sobre o apagão, temos connosco, como habitualmente, o Mário Paulo, Presidente do Conselho Consultivo da ERSE, o Paulo Pereira dos Santos, Coordenador da Comissão de Energia da Ordem dos Engenheiros, ambos residentes do podcast Energia do Jornal ao Ambiente, e temos o gosto de ter, mais uma vez, connosco o António Vidigal, consultor e especialista em tecnologias da informação e comunicação. Vamos dar início ao nosso podcast. A primeira questão: mesmo não se podendo atribuir o apagão ao excesso de renováveis no sistema elétrico, a questão da integração da energia renovável sem inércia nas redes tem sido apresentada como fator de risco para o seu funcionamento e alertas aconteceram ao longo dos últimos anos. Que recomendações encontram vocês aqui neste podcast nos planos de investimento da rede de transporte de eletricidade que a REN apresentou nos últimos anos e que recomendações fez a REN em matéria de segurança ao longo destes anos no relatório de monitorização da segurança de abastecimento? Um relatório anual onde a REN tem um contributo muito específico e muito profundo tecnicamente. Que recomendações é que vocês encontram nestes dois documentos que são da responsabilidade da REN elaborar? Que recomendações encontram a propósito da integração da energia renovável sempre em crescente? Posso começar aqui pela minha direita, pelo Paulo. Obrigado. Eu aqui, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de termos aqui o engenheiro António Vidigal, que é uma personalidade fundamental para ser ouvida nesta matéria, no nosso espaço, o espaço português. E muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho sido sempre a pessoa que diz, para falar destes assuntos, temos de ouvir sempre o engenheiro António Vidigal. Eu queria deixar esta referência. Eu concordo. Os amigos é assim. Isto não é nada para ser amigos, é por ser uma realidade. Que recomendações? Bom, aquilo que se... Há recomendações nestes dois documentos essenciais que a REN elabora, um deles 2 em 2 anos e o outro anualmente? Se há recomendações ou não diretas e explícitas, e não sei, não tenho todo o conhecimento para dizer isso. Mas se houvesse, provavelmente a REN já teria posto cá fora, ou deveria ter posto cá fora. Mas há indicações que poderia haver debilidades. Quer no pedir-te, e penso eu também no RMSA. Portanto, se me pergunta recomendações explícitas do que deve ser feito, não lhe consigo responder. Talvez aqui o meu colega... Mário. Está respondido e está a ser rápido. Vamos lá ver. Quer dizer, isto é complexo e ainda com mais rápido é mais complicado. Pois é. Vamos lá ver. Nos últimos 20 anos, não é agora, nos últimos 20 anos, a nossa rede ibérica tem tido uma expansão muito superior a qualquer país da Europa. Quase que duplicou. E, portanto, só para quem lê ou quem vê este podcast, termos em atenção que a rede alemã teve parada, a italiana pouco investiu, a francesa também. Portanto, nós tivemos um enorme investimento.
A rede ibérica, neste momento, é uma rede malhada muito segura e das mais complexas e avançadas do mundo. E esse crescimento da rede ibérica é por força das renováveis. Este crescimento também foi para integrar as renováveis, que, enfim, começou em grande escala em 2005, 2007, e já desde 2005 e 2007 que se tem vindo a cumprir códigos da rede e investimentos adequados para que a rede possa absorver, a rede de transporte e distribuição também. Mas por aquilo que estás a dizer, mais uma razão para que isso fosse estudado, a integração, certo? Mas isto sempre foi estudado. Quer dizer, não é possível integrar 60% de energias renováveis, que não existe energias renováveis desta natureza, isto é, fotovoltaicas, eólicas e hídrica. Não é impossível sem redes evoluírem, sem grandes investimentos que têm vindo a ser Investimentos, não há feitos. dúvida nenhuma que o Têm vindo a que ser usou. feitos. A No pergunta último período, os por estudos, exemplo. onde é que estão os estudos sobre a integração e o impacto dessa integração? Desculpa lá, os estudos, eu vou-te dar um exemplo. Quando foi da eólica, eu, enfim, no concurso das eólicas, ainda não existiam fotovoltaicas, e eu estive ligado àquele concurso dos 1200 megawatts. Uma das preocupações que nós tivemos, juntamente com a Rede Elétrica Nacional, foi precisamente resolver um problema que, na altura, estamos a falar em 2006, não estava resolvido, que era quando os geradores eólicos interrompiam, digamos assim, interrompiam bruscamente a sua produção de energia por falta de recurso. E aquilo, na altura, era aquilo que chamava o rate threefold. Nós tivemos uma enorme, desapareceram rapidamente e, portanto, podiam provocar à volta, digamos, mini apagões, mas se houvesse uma grande concentração, podia ser muito complicado para a rede. Nós tivemos imensas reuniões com a REN, e no sentido de obrigar o concurso a cumprir isso. Felizmente não foi muito difícil, porque o que ganhou, portanto, a entidade que veio a ganhar, já tinha software que, digamos, não precisava de resolver. Pronto, nesse caso concreto, estudou-se. Estudou-se e obrigou-se e não sei o quê. Mas, portanto, também nós já temos outras coisas, quer dizer, temos vindo a investir em compensadores simples, quer dizer, os nossos planos, se lá fores ver, até, se não estou em erro, o último pedir-te da REN, se não estou em erro, já falou nos inversores de gridform. Se não estou em erro, já há ali, digamos, essas... Quer dizer, não é possível integrar 60% das energias renováveis que nós temos sem o forte investimento na rede que tem sido feito. Sim, senhor. António, esta questão concreta, a integração das renováveis na rede e os necessários estudos que têm de acontecer, encontras nos documentos, nestes dois documentos, são documentos centrais, que é no pedir, que é o documento da segurança, que é um documento anual elaborado pela REN e pela DGEG, mas onde naturalmente a REN tem aí um papel decisivo na sua elaboração. Encontras aí recomendações, indicações claras sobre a necessidade de estudar a integração de renováveis? João, portanto, a minha opinião, portanto, não tendo visto os estudos, é que os estudos foram feitos. Porquê? Porque o artigo 39 da Comissão de Regulação Europeia de 2017 obriga, portanto, central a isto tudo está o desaparecimento progressivo de inércia numa rede com muitas renováveis ligadas, chama-se por IBRs, por Inversores Based Resources. E há uma legislação europeia da Comissão de Regulação que obriga, portanto, a fazer estudos integrados de toda a Europa, portanto, regularmente, e todos os países, os TSOs, portanto, a REN, portanto, a Rede Elétrica Espanhola, de 2 em 2 anos, têm de fazer estudos atualizados. Eu tenho a certeza que os fizeram. As pistas, não tendo presente em detalhe o RMSA, portanto, e o pedir-te, as pistas que me lembro e que encontro, é, por exemplo, em Alqueva, portanto, ter sido decidido, portanto, que os grupos possam funcionar com as rodas desafogadas para trabalhar com condensadores simples, só a gerar inércia e reativa e a regular a tensão. E no último pedir-te aparece tanto uma proposta para, entre 2 anos, montar um condensador síncrono, não é? Nesse sentido, eu acho que a REN tem isso presente. Agora, o que eu acho que quer a REN, eu posso ser sincero, portanto, isso tenho muitos amigos na REN, mas o que eu acho que a REN e a rede elétrica, por não ter aparecido o problema, portanto, não estão tão avançados como outros países em que estes temas são mais sensíveis, como são os nórdicos, por exemplo, o Reino Unido e a Irlanda. Muito bem. Em que há medidas e há sistemas que ajudam a impedir, portanto, estes problemas de aparecer. Porque já tiveram, já se confrontaram, Não, porventura, com questões. Ao estarem desligados da rede continental europeia, porque estão ligados por cabos de corrente contínua que não sincronizam, têm problemas muito maiores do que nós de
de desvios de frequência, portanto, e nesse sentido estão muito mais avançados. Muito bem. A propósito do inquérito aos motivos do apagão, fala-se da necessidade de garantir independência na investigação, mas depois escolhe-se a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia da União Europeia, que no final do dia representam países, e a Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte e Eletricidade, onde estão naturalmente os operadores da rede, os operadores o espanhol, o francês e também o português, a REN. A minha pergunta é a seguinte: consegue-se sim garantir a independência que se procura com estes dois atores a fazer, no fundo, a análise, a investigação àquilo que sucedeu? Isto faz lembrar um bocadinho a seguinte ideia: é como ter um árbitro de futebol que também dá uns toques na bola, também entra no jogo e para além de arbitrar, também entra no jogo. João, Consegue-se essa independência? Quem é que quer começar? se posso responder agora primeiro, eu acho que a ENDSO que é competentíssima, mas obviamente que é a parte interessada, porque representa os seus associados e no fundo não os quer deixar ficar mal, portanto, mas é competentíssima. A ACER eu já considero independente, que é os reguladores normalmente são os fiscais. Devem ser todos independentes. Mas então eu insisto nesta pergunta, António. E também admito, portanto, o que tenho ouvido, portanto, é que o Governo, para lá disso, tenciona, portanto, escolher um conjunto de pessoas independentes para, no fundo, para analisar o caso. Muito bem, mas ainda assim, se o regulador francês chegar à conclusão que afinal o problema até está relacionado com qualquer coisa que se passou em França, vai acusar o seu próprio país. É que o regulador regula empresas, não regula o país, não é? João, eu considero que sim. Por exemplo, o regulador francês, que é CRE, portanto, eu sigo com detalhe, estou no mailing list deles e sigo com detalhe o que fazem. Pá, eu acho que eles são muito exigentes. Muito bem. Apertam imenso, entre aspas, a EDF e a RTE, portanto, são muito. E aqui o nosso também dizia que a ERSA também não facilita, não. Não seria o governo. Paulo, Se quiseres, deixa-me só complementar um bocado aqui. Vamos lá ver. Há uma coisa que tem que ser... responde-me à pergunta. Mas eu te vou-te responder à pergunta, mas há uma coisa que... Mas não te vou dar uma resposta que não responde a coisa nenhuma. Dás a quiseres. Porque é o seguinte, é preciso perceber que esta integração das energias renováveis não é só técnica, é em ambiente de mercado. Há uma regulação que obriga. Há procedimentos que obrigam em ambiente de mercado. Isto é, nós estamos a ser obrigados a integrar esta energia em elevadíssimas quantidades, mas em ambiente de mercado. E, portanto, digamos, nós temos todos os dias o mercado ibérico, temos todos os dias uma série de procedimentos que estas entidades têm que cumprir. E esta regulação também é económica. Também é uma regulação que tem a ver com, com as entidades reguladoras. Portanto, é preciso perceber que uma coisa era nós integrarmos estas energias todas com o sistema centralizado. E então a questão era 100% técnica. Um single buyer, que era um single buyer, como era outra coisa completamente diferente. Aliás, fizemos isso em 45, quando foi a eletrificação. Sim, eu trabalhei nesse ambiente. Outra coisa completamente diferente é sermos obrigados a fazer isto num ambiente em que os operadores estão sempre pressionados a reduzir custos. Portanto, há depois uma série de procedimentos que os obrigam a isso. Portanto, toda esta situação, toda esta pressão social, ou se quiserem política ou governativa, também não é uma situação que ajuda. Agora, sobre a independência. Certo. Vamos lá ver se a gente se entende. O que vai ser feito, portanto, quando chegou a saber, é um procedimento europeu normalizado, é assim que se faz. Porquê é que é assim que se faz? Porque este acidente é dos maiores sempre dos últimos 40 ou 50 anos. Quer dizer, tem que se ver muito bem o que é que correu mal. Quer dizer, isto aqui não é uma luta política de toma lá, dá cá. Não, todos temos que perceber como é que isto funciona. A Europa tem que perceber o que é que falhou ou deixou de perceber. Até porque eles também, se quiserem integrar as energias renováveis, como dizem que querem, também têm que conhecer estes problemas. Quer dizer, não pode ser estarmos a esconder as coisas por baixo da mesa. Mas, agora, portanto, achas que a independência... Eu não percebi bem. A independência está assegurada ou não está assegurada? Eu acho que, digamos, em Espanha, eu estive lá 5 anos ou 8 anos, conheço bem os técnicos da rede elétrica de Espanha, conheço ainda muitos técnicos que estão ligados à gestão atual da empresa, tem gente competentíssima. E eu acho que eles já sabem o que é que se passou, na minha opinião pessoal. Tem uma opinião informada. Já têm uma opinião, esses técnicos já têm, são pessoas
com um nível de competência igual ou superior ao resto de toda a Muito Europa bem. que veja aparecer. Muito bem. Agora, não quer dizer que não se cumpram as formalidades europeias e que não se tirem lições disto para toda a Europa. Isto aqui não é um ambiente, digamos, político do tipo, epá, quem é que ganha as eleições ou quem é que ganha o Não, campeonato mas de a futebol. questão da independência foi sublinhada pelo Primeiro-Ministro, pela Sra. Ministra, tanto quanto me lembro. Qual é a perspectiva do Eu Paulo? aqui, Está garantida a eu independência? aqui mais uma vez, não sendo especialista, aliás, nem sou engenheiro eletrotécnico. Porquê é que não se vai buscar uma consultora, por exemplo? Senhor engenheiro Acredito que Cano. existam. Existe uma regra que se vai buscar um operador, um TSO de um país terceiro que não Não sofreu, envolvido. não envolvido. Isso já dará alguma... Mas aqui estão todos envolvidos. Estão todos envolvidos. Porque é Endesul. Portanto, eu não... Enfim, eu advogaria a presença de mais alguma entidade. Mas não duvido da boa capacidade dos que estão aqui mencionados nesta comissão de nos fazerem um relatório. João, só um detalhe. Isto é uma ocasião única para aprender, como disse o Mário. E eu tenho visto os maiores especialistas do mundo nestes temas, que são poucos, a fazer podcasts com as opiniões deles do que aconteceu, nomeadamente o EPRI. Sim. Tem um podcast extenso em que analisam, sem saber dizerem o que foi, dizem que pode ter sido isto ou aquilo, por isso, muitíssimo bem explicado. Quer dizer, tenho ouvido... isto vai dar doutoramentos, vai ser escalpelizado Isto vai ao ser- detalhe e não há ninguém que se atreva a falsificar os resultados porque fica muito mal da Exatamente. fotografia. Isto vai ser um case study Isto vai ser um mundial. case study. António, estou convencido que concordarás, este podcast também vai contribuir muito para esse Foi esclarecimento. para isso que nós viemos aqui. Ora bem, então vamos continuar. Por causa do António Vidigal. Claro, António Vidigal. Mas isto vai ser um case study Sim, nacional, é não tenha interessantíssimo, dúvida. é interessantíssimo. A reposição da energia em Portugal demorou muito, assim se diz, nos bastidores, bem informados, os dois black starts existentes no país, o procedimento que permite, no fundo, reiniciar a rede elétrica a partir do zero, não arrancaram a primeira, é outra crítica que se faz. Qual é a vossa opinião sobre isto? Demorou muito tempo, acho que no caso do Castelo de Bode demorou 4 horas e na central da Tapada do Outeiro demorou 7. Demorou. O que é que vocês sabem sobre isto? Qual é a vossa ideia? Eu aí, e volto a dizer, não sou especialista, não sou engenheiro eletrotécnico e, portanto, vou só referir aqui, eu tive a ocasião de assistir a uma apresentação do operador há 2 dias sobre o que é que foi feito para essa reposição do sistema, que é bastante complexo. Bastante complexo. E, portanto, tudo foi feito e não há dúvida da qualidade dos técnicos para conseguirem repor o Sistema Nacional nas tais 10 horas. Vi como é que aquilo foi feito numa primeira ilha, aquilo depois chama-se de Se ilha. é complexo, o tempo que Sim, demorou a ilha é 1, isso, Paulo. Sim, é isso. Mas senti ali alguma crítica. E já vou dizer qual é. Mas mostrou que aquilo começou a ser reposto em Castelo de Bode, que na Ilha 1, depois a Ilha 2 lá em cima na Tapada do Outeiro, depois houve uma terceira ilha numa ligação já com Espanha, depois a sincronização da Ilha 3 com a Ilha 1 e depois as 3 enfim, isso foi demorado. Mas senti ali, na apresentação, foi feita alguma crítica ao modo como estava preparado o sistema de Castelo de Bode para arrancar. Tiveram que recorrer a geradores vindos de fora, geradores diesel. Por lá nisso, tanto quanto se sabe também, as equipas, por exemplo, na Tapada do Outeiro, não estavam de prontidão. Provavelmente ninguém. Não ouvi essa crítica velada. Sentiu alguma crítica velada ao sistema? Como é que estava Castelo de Bode preparado para isto? Pronto. Mário. Vamos lá ver se a gente se entende. Digamos, este apagão não tem nenhum incidente físico de grande dimensão. Quer dizer, não ardeu nenhuma subestação, as linhas não caíram. E, portanto, o que fizeram é uma situação, para mim, parece-me razoável. Agora, é óbvio, quando nós não podemos agora pensar que vamos fazer um sistema cheio de black starts a toda a hora, porque vamos ter estas coisas muitas vezes. O que temos que fazer é
perceber o que se passou, corrigir o que há a corrigir, para que nas nossas vidas isto nunca volte a acontecer. E o tempo que demorou? É razoável, é normal? Isso é que Eu acho que é razoável, porque, razoável. vamos lá, é razoável, portanto, a Espanha não terá ajudado muito, porque também tínhamos o mesmo problema, e, portanto, tem que ser feito com algum cuidado para não voltarmos atrás. Quer dizer, este tempo não parece que fosse um tempo... Mas atenção, eu conheço bem as escolas do despacho e a incompetência daquelas escolas, mas muitas vezes as pessoas resolvem problemas difíceis. Quer dizer, pode acontecer um dia, não por causa disso, um terremoto ou uma coisa qualquer, em que com igual competência as pessoas não consigam fazer isto neste tempo. Se houver linhas caídas, se houver não sei o quê, portanto, quer dizer, é preciso perceber que, para mim, esse não é o problema. Não. O problema Ok, está esclarecido. Mário, António. Eu acho que é razoável, podia ter sido menor, como todas as pessoas sabem, que se não tivesse havido os atrasos, portanto, em Castelo Borda e Tapado do Outeiro, mas eu acho perfeitamente razoável. Houve atrasos derivados de? Do problemas de ter de fazer vários rearranques e tentativas em Castelo Borda, a Ministra comunicou isso. E na foi Tapado do explicado. Outeiro, especificamente? Penso que também teve de haver rearranques. Portanto, não tenho o detalhe, mas penso que podia ter sido mais rápido, mas acho que o tempo foi absolutamente aceitável. Eu, na minha vida, na minha juventude, trabalhei junto ao despacho e havia 2 blackouts por ano e as pessoas faziam num par de horas, mas porque... Não é isso que queremos. Não, mas faziam num par de horas porque tinham muito treino. Agora, felizmente, os despachantes que lá estão no despacho isso é um problema. nunca assistiram a nenhum. E eu lembro que eu estive ligado ao projeto do Novo Despacho. Falta de prática. Porque não podem praticar porque não há blackouts. E, no fundo, eu, na altura que estive ligado ao Despacho Nacional de Sacavém, ao primeiro, na altura o que advogava, e depois não chegou a fazer porque gostava de dinheiro, é fazermos um simulador como o de aviões para as pessoas treinarem a fazer um black start. Porque, Muito efetivamente, há outra coisa que as pessoas não se apercebem, mas o trabalho de arrancar uma rede é um trabalho manual dificílimo. Não são computadores a fazer na inteligência artificial. O despacho tem 3 pessoas. Uma está em mercado, 2 estão em controle de rede. E isto tem de ser feito, no fundo, a dar comandos às centrais, portanto, a 2 pessoas a levantarem uma rede inteira, que é extremamente trabalhoso. Já agora sobre isto. Sem querer entrar em technicalities, depois há aqui uma peça fundamental, que é o AGC, que é o relator de potência-frequência, e não há 2 AGCs, há só um. Portanto, ele liga-se a uma ilha e é ali que ele está equilibrado. Portanto, não é fácil estar a arrancar com várias ilhas em paralelo em simultâneo. Portanto, Já agora sobre isto, nessa exposição que referi há pouco, foi referido que os técnicos fazem constantemente simulações de arranque do zero. Na exposição da REN. Sim, constantemente, supostamente na REN e também na EDP ou na redes. Sim. Supostamente fazem constantemente. Só que essas simulações são simulações por computador. Ilimitadas, não. Por computador. Muito bem. Não são físicas. E o que se demonstrou é que a realidade física não é bem aquela que as simulações computarizadas mostram. Sim, senhor. Outra questão. É uma zona de melhoria. Gostava de vos ouvir. Porquê é que não se conseguiu isolar uma parte do nosso país? Portugal foi afetado sul a norte. Como é que se evita a contaminação disto? Porquê é que não se conseguiu evitar que isto acontecesse, se alastrasse? E que investimentos é que o poderiam eventualmente? João, não era impossível. Portanto, normalmente o que se passa, portanto, é os geradores têm de se aguentar na rede até uma taxa de variação da frequência de 2 Hz por segundo. E à frente disso vão os consumos para equilibrar a rede a 1 Hz por segundo. Aqui a avalanche que veio de Espanha foi de tal maneira grande que não houve tempo para nada. Era impossível. O que se podia ter feito... Dada a dimensão. Dada a dimensão, foram 2.200, foram 15 gigawatts em 5 segundos, foram 2.2 gigawatts nos 2 primeiros segundos. Foi uma avalanche. Tsunami. Foi um tsunami completamente incontrolável. Há algum investimento? O que é que podia ter sido feito? O que é que podia ter sido feito? Específico. Específico, para fazer mais depressa e controlar depois do acidente começar? Não. Na minha opinião, o que podia haver é sistemas de aviso que evitassem que isto tivesse acontecido com esta intensidade. Normalmente, uma rede elétrica o sistema de informação que usa, portanto, é o SCADA, portanto, ao IMS, que adquire informações num par de segundos, 4 a 12 segundos, depende e, no fundo, dá uma visão um bocadinho estática do sistema. Os países mais avançados estão a montar peças que chamam UAMs,
que fazem aquisição de dados de frequência, de tensão em módulo e fase em milésimos de segundo. Fazem tipicamente 46 scannings por período de eletricidade. E isso dá um aviso prévio de que isto está estável, vamos pôr mais uns geradores em serviço ou reduzir trânsitos para estabilizar isto outra vez. Eu acho que esse é um dos caminhos que é preciso fazer. Sim, senhor. Paulo, sobre vamos a lá questão ver. da contaminação. Aquilo que parece já ser um dado e consensual é que o problema apareceu em Espanha Sim, e apareceu, parece que na zona sul de Espanha. sim, foi comunicado para a rede elétrica. Exatamente. Mas também no levantamento que foi feito pelo operador, no momento do apagão, do acontecimento, a situação era esta. Espanha estava com 81% de renováveis, sendo dessas renováveis, 81% do consumo, sendo solar e eólica 75% desses 81%. E em Portugal estávamos com 62% de renováveis sobre consumo com a bombagem, que é consumo, e 46% de solar mais eólica. São enormes Sim, quantidades. com a ressalva que a bombagem contribui para a inércia, portanto não é... Não é líquido. Qualquer máquina rotativa, portanto, contribui para a inércia, mesmo no consumo. Mesmo no No consumo. consumo, tipicamente, contribui com 20% para a inércia total de um país. E a bombagem, tanto faz estar em uma máquina estar em modo de produção, em modo de bombagem, a inércia é exatamente a mesma, é tipicamente a mesma, quase igual. Pronto. E isto são grandes pratos na balança que de repente desaparecem. Nós estávamos a importar 33% Sim. de Espanha e era impossível aguentar. Mas como estava a dizer o Paulo, era muita renovável na rede. São estes os valores Vamos ver. que estavam na rede. Eu tenho aqui um documento. Pode acontecer que seja uma espécie de esqueleto do que aparece lá para 26 ou até antes. Vamos lá ver. Para 26, para o final. Ao final do ano, isto é um documento escrito pelo Sr. Carlos Batlle, que é um dos maiores especialistas da Península Ibérica, que é professor na Universidade Pontífica de Comilhas, trabalha no Instituto de Investigação Tecnológica, também colabora com o MIT e também é professor na Universidade de Florença. Ele, de facto, fez um documento muito interessante, de 10 páginas, considerando os dados que a rede elétrica tinha, que lhe deu, e, portanto, o que ele diz, e, portanto, repito, é uma das pessoas que, a nível de Península Ibérica, mais sabe disto. E escreveu e publicou, portanto, já se pode falar no que ele disse. E, portanto, o que ele diz é que o perfil de geração que esse dia existia não era muito diferente do que existia, por exemplo, na quinta-feira anterior. Quer dizer, não havia ali um perfil de geração que fosse, digamos, muito diferente do que estava a acontecer noutras situações. E ele diz mais uma coisa aqui muito interessante, que é, já agora, enfim, talvez ler aqui, ele diz que o que aconteceu no dia 28, às 10h30 espanholas, portanto, à nossa 9h30, era, digamos, a procura era muito baixa. Ele diz que era em volta dos 24 gigawatt-horas. E a produção solar crescia com uma rampa por em cima dos 4 gigawatts por hora. Isto levou a uma situação em que a tensão, não a frequência, a tensão começou a subir e a oscilar. E, portanto, o que a rede elétrica fez, portanto, já agora, qual era o perfil de geração que era equivalente ao que estava na quinta-feira anterior? Que é Rede elétrica espanhola. Sim. Sim, a rede elétrica do mercado espanhol. Portanto, perfil de geração, no solar tínhamos 18 gigas, no solar fotovoltaica, a eólica tinha 2,8, havia hidráulica 3.750, com a geração também estava a 1.386 megawatts, o 5 combinado 869 e a nuclear 3.390. Portanto, são dados, e ele tem aqui depois um gráfico sobre a oscilação da tensão e tal. E o que é que acontece? Já agora, continuando a ler o que este documento diz assim: o excepcional foi que, por motivos, todavia, por determinado, nesta ocasião, a capacidade de controle contratada não foi suficiente para corrigir esta oscilação. Isto é, como disse há pouco, os operadores, para o dia seguinte, têm que encontrar os serviços auxiliares, os serviços da rede. O que eles tinham contratado não se revelou suficiente para controlar esta situação. E então o que é que eles fizeram? Começaram a ir
programar urgência de novos grupos. E não foi a tempo de aguentar o sistema. As tensões chegaram a limites inadmissíveis para o parque gerador. Era o que o Vidigal dizia há pouco. Provocando a desconexão em cadeia das plantas do sistema, começou pelas fotovoltaicas e imediatamente todas as outras. Portanto, o problema estava na véspera, é isso? Hã? Não. Eu aqui um dado completamente de acordo, mas o dado adicional que eu tenho. Primeiro queria chamar a atenção que as pessoas às vezes não se apercebem, mas os sistemas elétricos são ainda as máquinas mais complexas do mundo. Que vão daqui até... a rede em continuidade vai daqui até a Ucrânia. E um problema num ponto da rede pode criar um problema noutro. Por exemplo, em 2016, uma linha disparou em França e começaram oscilações entre Espanha e a Turquia. Agora, o que estava a acontecer, portanto, o que estava a acontecer meia hora antes do incidente é que estava a haver oscilações subsíncronas entre Málaga e os Bálticos, entre a Estónia, a Lituânia, entre os três países bálticos. O que é que isso permite em particular? É que os países bálticos, recordam-se, não estavam síncronos com a rede europeia, tornaram-se síncronos na rede europeia a 7 de fevereiro. E é uma novidade no sistema europeu, como foi acrescentado um sistema novo que não havia, que pode ter pequenos problemas de afinação com o resto da rede. E isto é extremamente complexo. Portanto, começaram a haver oscilações. Deixa-me só acabar. Meia hora antes começaram a haver oscilações. Nesta hora, dizemos aqui também, porque o sistema também colapsou a interligação com França. Sim. E o que digamos... Isso foi o fim da festa. Foi o fim de tudo. Se a interligação eventualmente não tivesse colapsado, não tivesse circuitado... E do lado francês também houve problemas que disparou uma central nuclear. Uma central nuclear. Portanto, quero dizer, o problema que está aqui, quer dizer, nós não estamos a dizer que as redes não têm problemas que têm que ser resolvidos, têm, mas o problema que está aqui pode também ter acontecido que teremos que agilizar, se calhar, os sistemas de contratação de energia, Sim, nomeadamente os serviços auxiliares. E repensar as regras já agora um contributo. Portanto, os sistemas de eletricidade, classicamente, sempre foram planeados para o que se chama a segurança de -1. Isso é resistirem, portanto, ao pior incidente, um único incidente, o pior que pode acontecer. Que tipicamente na Península Ibérica é disparar um reator nuclear de 1000 megawatts. Mas quase nenhum sistema no mundo, tradicionalmente, aguenta 2, a cada 2. E aqui dispararam quase em simultâneo 2.200 megawatts, que é o equivalente a 2 grupos nucleares. Sim, senhor. Vamos avançar. Fala-se agora muito de investimentos. Eu pergunto, não seria aconselhável... Esta informação que eu acabei de ler é do que há de mais atualizado e de mais competente e mais independente. Portanto, e se calhar o senhor devia estar no grupo independente. Não sei, portanto. Não, independente no sentido de que esta entidade não tem interesses nem na geração de produção, nem investimento de rede, nem uma entidade de investigação das melhores que existem em Espanha. Mas eu estou absolutamente convencido Muito que bem. o Governo vai convidar... Esse senhor, de certeza. É senhor, não sei, mas as pessoas mais competentes internacionais... Claro. Mas dizia eu, todo o interesse nisso. Agora fala-se muito de investimentos. A pergunta é muito simples. Não seria mais aconselhável percebermos primeiro o que é que se passou com o apagão, quais são as suas causas, do que estarmos a entrar numa onda de investimentos? E há investimentos que seriam sempre necessários, seguramente, na rede elétrica. Mas vamos começar a falar de investimentos, já se fala muito em investimentos, mas antes mesmo de sabermos, afinal, o que é que se passou. Pois qual é o risco de fazermos investimentos que possam ser... redundantes. Será que precisamos mesmo de saber exatamente? Essa é a pergunta que eu vos coloco. Como é que devíamos fazer isto? Fazemos investimentos primeiro ou perceber primeiro a causa do apagão? Será que precisamos mesmo saber o que é que realmente aconteceu e esperar pelo relatório em junho de 26? Para tomar já algumas medidas? Eu acho que não. Eu aqui faço... António, eu estou de acordo para ganhar a dinâmica. eu estou de acordo com o que dizes. Deixa só fazer aqui uma comparação. Pode ser para percebermos. Estarem todos na mesma página. Sim. O António... Eu estou de acordo com... Está de acordo. Não aos investimentos imediatos. Não. Eu acho que se pode começar já a fazer investimentos. Então em que é que ficamos? Porque, independentemente da origem, o que tornou, o que se chama root cause, a causa de raiz, o que tornou o problema mais difícil de controlar é a falta de inércia. Pois. Portanto, soluções para aumentar a inércia, algumas com muito pouco investimento, que é, por exemplo, transformar inversores de centrais fotovoltaicas para acionar videoforming. Portanto, alguns investimentos, principalmente os relacionados com a inércia, é isso? Não, e sobretudo, para mim, o que faria de imediato, porque é pouco dinheiro, são os investimentos necessários para ter o sistema de baixo de fiscalização.
que são os tais UAMs, as PMUs, há uma série de Sim, são- equipamentos que têm que Mas têm paravam aí os investimentos, é isso? Não, eu começava a fazer todos os investimentos que me permitem controlar o sistema, ganhar confiança, monitorar o sistema, ver o quanto é quilómetros e quantas rotações e saber quando é que estou a entrar sob rotação. E, Ok, e, vamos continuar. em paralelo, investimentos mais difíceis, como em linhas, epá, isso vivia com cuidado, depois de ter estudado, Depois de ter percebido. ter percebido e Ter estudado. percebido o que é que se tinha passado, certo? E esses investimentos, só para saber uma coisa, Paulo, e esses investimentos mais difíceis, mais complexos, que ficariam então para uma segunda oportunidade, que aguardaria pelos resultados daquilo que se vai investigar e perceber, quais é que são, assim, os dois ou três Portanto, principais? a primeira conclusão europeia, Os investimentos, a quais primeira são? Quais conclusão são europeia, só dizer, a primeira coisa que eu vi da Europa sobre o nosso incidente é que na origem disto estava a falta de investimento em redes, que não será o caso em Portugal, mas na Europa 40% das redes, das linhas, têm mais de 40 anos. E estes problemas não são locais, estes problemas de ressonâncias subsíncronas, etc., são problemas que têm a ver com o estado das redes por toda a Europa. E esses Eu acho- ficariam para uma... Esse é preciso a aguardar as conclusões, é isso? Não, é preciso estudá-los. Portanto, não é as conclusões. Agora, para mim, não é questão das conclusões. É a partir de agora, com as redes que temos, fazemos simulações de estabilidade. Portanto, independentemente do que aconteceu aqui, fazemos simulações mais profundas de estabilidade e vemos onde é que é preciso melhorar para, Ok, para os bem. critérios ficarem dentro dos limites. Certo, eu tirei a palavra ao Paulo. Paulo. Desculpa. Bem lá, eu aqui quero fazer uma análise muito simplista disto. Força. Vocês todos se lembram daquele acidente de aviação que aconteceu naquele avião na Coreia do Sul, que perdeu os motores, por alguma razão, Esbarrou que no muro. esbarrou no muro do aeroporto. Isto é mais ou menos uma coisa igual ao que se passou aqui. Alguma coisa aconteceu em Espanha que não se sabe o que foi, mas não interessa para já tomar medidas. Exato. Não interessa saber. Eu não me interessa saber para já tomar medidas. Como já se foi tomada naquele acidente. Ou seja, aquele acidente ainda não se sabe, porque ainda nem apareceu o relatório, exatamente o que provocou a perda total dos motores. Exatamente. Mas há uma coisa que ficou clara como água, que é uma consequência disso. Que é, os aeroportos não podem ter muros de botão ao fim da pista. Portanto, o Porque Paulo se o- defende alguns remédios porque imediatos. se o muro de betão não estivesse ao fim da pista, aquelas pessoas teriam sobrevivido. Claro, Porque claro. o avião não se Claro, claro. não explodia. E quais é que seriam no E caso isto do- foi o que aqui? aconteceu em Portugal. E quais seriam esses investimentos, assim, imediatos? É consensual, e o António já disse Garantir aqui, que há mais inércia. 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 Isto é consensual. Ok. E é isso que tem que se tomar. Poder não E ser, só poder não para ser dizer a outra causa. coisa. Poder não ser a causa. Não sei, a causa não me interessa. E outra coisa é como os dois operadores mantiveram o sistema a operar nos dias seguintes, durante 8 dias, zero de importações e menos base renovável ao solar em Espanha, isto para mim é uma assunção pelos dois operadores que algo não estava bem e que estão agora a operar ou passaram a operar com mais segurança. Sim, senhor. Mário. Vamos lá ver. Como disse há pouco, nós temos que conciliar os problemas técnicos com os problemas de mercado. Neste momento, a Península Ibérica não tem falta de inércia física. Tem 20 mil, digamos, potências instaladas do ciclo combinado, tem hídrica, Portugal também, quer dizer, não há falta de inércia física neste momento. Pode vir a haver. Instalada. Não instalada, não é? Não Instalada. operar. Uma coisa é instalada, outra coisa é A estar operar. operada. Paulo, Mas a operar, eles estão a funcionar. Eu ia dizer isso. Agora, Então o temos Mário que ver- está a divergir. Deixa-me só Está a acabar. vossa opinião. eu não estou completamente de acordo. Não, deixa-me só Que é acabar. gravíssimo. Eles têm essa potência instalada. Porquê é que não havia mais ciclos combinados? Porque o preço era negativo. Era isso. Se o preço é negativo, quer dizer, se o preço é negativo, a não ser que Ok, a rede muito elétrica... bem. Ela está instalada, não Ela está está operada. instalada, não está centralizada. Não, mas pronto. Faltavam Mas quatro- nada impede, deixa-me só dizer isto ao vídeo, antes que me esqueça, nada impede a rede elétrica, ou a REN, de dizer, se entende que há falta dessa potência, esta central entra. Isto está dentro das regras do Se falta essa inércia. Se entender que é um problema de falta de inércia, nada o impede de... E a convocar. E aqui tentou fazê-lo de emergência e não terá funcionado. Portanto, é preciso ver, como eu disse ao princípio, temos o problema técnico e o problema de mercado. E temos que assumir que, digamos, por vezes, digamos, os brilharetes que andam para aí, esses foguetórios todos que para aí, às vezes são desadequados. E porquê é que são desadequados? Porque isto tem custos. Digamos, se nós quisermos ir para além dos 60% e queremos,
há toda uma série de tecnologias que são conhecidas. Os griformas, as baterias, digamos, há toda uma série... Sistemas rápidos. E sistemas rápidos que podem resolver isto. Ou melhor, ajudar a mitigar isto. O FFE. Isto existe. Agora, há um aspecto que este documento chama e que é muito importante, que é o seguinte, que é a rede elétrica, ou melhor, o consumo da ou melhor, a produção da fotovoltaica está centralizada no sul e sudeste, desculpa. E, portanto, os sistemas que vamos colocar, não interessa nada, como eles aqui próprio dizem, colocar sistemas da Galiza que depois não vão ajudar aqui. Isto tem que ser feito com algum cuidado, em termos dos nós da rede. Em termos dos nós da rede, onde é que é necessário. Claro. Se nós pegarmos aqui, eu tenho aqui o gráfico das eólicas, as eólicas são mais ou menos uniformes de tudo quanto é sido. As fotovoltaicas não. E, portanto, o tipo de investimento que for para tentar resolver problemas deste tipo tem que ser visto com cuidado e nos locais em que é necessário. E, portanto, digamos, independentemente do acidente... Mário, só para ver um bocadinho de discordância... Vai haver um bocadinho de discordância, portanto, eu estou de acordo contigo. Mas para ser muito ponderado. Não, sim, estou de acordo contigo que há mais que capacidade de gerar inércia na rede. Temos lá fisicamente. Está fisicamente e é possível fazê-lo, portanto, aumentando centrais, portanto, clássicas e reduzindo fotovoltaicas, podes fazer. Agora, o que todos dizem, eu sigo muito, por exemplo, o ISO do Reino Unido. O que eles defendem, portanto, é que não faz sentido fazer arrancar uma central clássica fora de ordem de mérito e gastar combustível, quando é possível gerar a inércia sem gastar combustível de forma... E eles têm vários projetos para isso e é isso que eu pessoalmente defendo. E o que eu defendo é que Portugal e Espanha, portanto, há outro ponto que eu acho que é essencial. Mas isto também tem custo, não é? Tem custo, mas defende-se que é menor. Portanto, que é menor tu investires e depois não tens custos variáveis. Agora, há aqui um ponto para mim absolutamente essencial. É que não há nada de metafísico na fronteira de Portugal e Espanha que isole os problemas. E a rede portuguesa e espanhola estão intimamente ligadas, ao ponto que me parece que Portugal está melhor interligado com o centro de Espanha que algumas das regiões. A rede é a mesma. Que é a Catalunha, por exemplo. Sim, a rede é a mesma, o que quer dizer que estas medidas não são portuguesas, têm de ser estudadas em conjunto entre Portugal e Espanha. Não, sim. Não, mas estou absolutamente de acordo. Estou absolutamente de acordo com isso. Quer dizer, não é possível daqui para a frente, quando Portugal está a importar 3.000 ou 4.000 megawatts, que já estava, e não haver uma programação conjunta disto. A coordenação entre os dois países... Mário, por exemplo, eu vou outra vez aos meus estimados nórdicos. Os nórdicos, que este problema da frequência, sentem há anos. O que é que eles fazem? Têm em tempo real, ao segundo, em cada instante, qual é a inércia do sistema nórdico. Tu vais ver ao site da FinGrid, Google FinGrid inércia. Eles mostram-te ao segundo e fazem a projeção, a estimativa de qual ela vai ser amanhã. O que quer dizer que os tais geradores, que se calhar têm de entrar fora da ordem de mérito, entram antes de haver o problema. Mas deixa só clarificar aqui uma coisa que é importante. Vamos lá ver. A rede elétrica tem que, nos termos do mercado, programar isso para o dia seguinte. Sim, sim. Eu também estive lá num dos países nórdicos durante uns tempos, enfim, a estudar aquilo. Eles ali, o mercado deles é ligeiramente mais ágil e diferente. Toda essa agilidade pode ser trazida para a Península Ibérica. É o que eu defendo. Agora, isto não é um problema técnico, é um problema de mercado e regulação. Nomeadamente, eles são super pragmáticos. Por exemplo, nós, o serviço mais rápido que temos, como sabes, é a reserva primária, o FCR. Eles têm a reserva primária, que se chama FCRN, FCR normal, e mais rápida tem a outra, que é entrar ao segundo, que se chama FCR de estresse. Muito bem. E que tanto pode ser fornecida por geradores como por consumo. Vamos avançar. Que é por aí que nós temos de avançar. Vamos avançar. Mas eu não estou nada contra tudo o que tu disseste, quer dizer, tudo o que seja melhorar. Mas és mais por dentro em matéria de investimentos. Mas vamos avançar, e ficou aqui a deixa. Nós estamos realmente muito ligados à Espanha. Estamos extremamente ligados à Espanha e falou-se numa ligação a Marrocos. Seria necessária, seria importante. Eu não sei se é importante uma ligação a mais ou uma ligação a menos. Ou seja, se não tivéssemos ligado a Espanha, se calhar também funcionaria melhor. Não haveria tantos riscos. Não. Como é que é? É preciso uma ligação? Eu acho que... uma ligação? Mais uma ligação? Eu acho que, por este motivo, eu não ligaria Portugal a Marrocos. Pessoalmente, tenho defendido muito que se ligue. Por outro motivo, é para chegar para o norte da África à Itália e não estarmos presos com uma única fronteira com a Espanha e com a França. Mas por este motivo, não por este motivo, mas aquele projeto anunciado
de ligar Marrocos à Inglaterra, Se devia tivesse ser aqui um ponto, podíamos ter se tivesse aqui um ponto Porto. de ligação, tanto ajudava imenso. Ajudava imenso. Mas afinal é importante haver mais uma ligação ou não? Epá, vamos lá ver se a gente se entende. Como disse já o Porque Vidigal. este problema que como disse aconteceu o ao apagão tem a Vidigal. ver com a ligação que temos à Espera aí, Espanha. como certo? disse o Sim, mas Vidigal, os como benefícios disse- são tem maiores. a ver com a Maiores ligação que os tem a ver com a utilização em benéfico dos consumidores portugueses que nós estamos a fazer com a utilização de Espanha, que é diferente. Quer dizer, não é a mesma coisa. Não foi a Espanha, quer dizer, se nós importámos os 3.000 ou 4.000 porque quisemos. Ninguém nos obriga a importar. Pois. É para poupar dinheiro. Agora reduzimos- Agora, se agora nós vamos reduzimos dizer assim, as horas de dia agora, a 10.000 máximo. se quiserem cortar, os espanhóis não estão nada preocupados. Essa é que é a com isso. questão. Os espanhóis não estão nada preocupados com isso. Quer dizer, a interligação está lá para funcionar e funcionou. Mas a segurança tem um preço. Mas a segurança, tudo isto tem um preço. E o problema é nós estarmos todos também a bandeirar um pouco em arco. O braço é caro. É E como onde é se que isso está- fosse tudo muito barato. E se fosse, A questão é quem paga. Não tivesse custo. Eu só gostava de dizer aqui uma coisa ao Vidigal que eu sinto. Uma das coisas que me esqueci há bocado que é importante. Uma das coisas que parece que não funcionou bem em Espanha foi a comunicação. A rede de comunicação interna, não é cá entre a comunicação política e o povo e tal. A rede de comunicação entre a rede elétrica e os diferentes agentes não terá funcionado bem. E terão tido muitas dificuldades e isso também terá dificultado essa situação. Agora, as interligações com a Espanha, temos a de Marrocos, é uma coisa à parte, como disse o Vidigal, meter lá aqui, por causa disso não faz Por sentido. causa disso, não faz Ok. sentido. Paulo, alguma coisa a acrescentar ou não? Não, aqui é o velho questão. Chegamos ao cerne da questão. De facto, são necessários grandes investimentos para trazer a tal inércia sintética. Eu penso que é uma das coisas... Não é? Certo. É uma coisa E a Mas já disse questão que é, está cá a quem inércia paga esses física. investimentos? Quem paga esses investimentos? Certo. Ou são investimentos das redes, ou que vão depois para as tarifas de acesso às redes, ou são investimentos dos produtores que têm que dotar as respectivas produções com estes níveis de Esse é um técnicos. ótimo tópico para outro podcast. É outro? Excelente. Não, é que a outro. questão está aqui. Não, mas uma das A coisas questão está aqui. importantes que tem vindo já a ser discutida nos pedidos, a REN já pôs esse problema dos inversores e tal no último plano de investimento. Uma outra coisa que também se está a estudar é se faz ou não sentido haver um mercado compensador simples. Quer dizer, em vez de estar lá, quer dizer, se, digamos... Normalmente pode haver, mas é um mercado de capacidade, não é? Um bocado de capacidade. Mercado de capacidade de inércia. O que eu vejo muito melhor nos outros países é tu teres os tais serviços de sistema mais rápidos que a relação primária. E para mim o melhor exemplo é o Reino Unido, mais elaborado. Já vão na segunda versão, começaram por ter o tal FFR e um EFFR, que era dinâmico, era contínuo, e agora têm 3 serviços novos preparados para isto. E Que é quem o paga nesse Dynamic caso, nesse Containment. modelo? Eu estou em mercado, todos os dias dizem todos os dias o NISO, que é, É a nossa incorporado REN, no valor. que é a nossa REN, portanto, faz um leilão para o dia seguinte, qual é a necessidade que precisa de cada um desses serviços, e as pessoas concorrem, portanto, depois é um custo. António, aqui as baterias elétricas que estão cada vez mais baratas As não baterias- podem as ser baterias a solução de futuro. o que faz o ERCOT no Texas e o que faz, as baterias concorrem com a tal inércia sintética. Exato. Com um bocadinho de desvantagem, mas também com alguma vantagem que é muito mais barato. Quer dizer, portanto, tipicamente, portanto, o tal gridformer atua em 5 milissegundos. As baterias atuam tipicamente em 200 milissegundos. Mas para isto, se calhar, era mais que suficiente. Muito bem. A China fez agora um Completa. concurso, a China fez agora um concurso de baterias em larga escala. Quem? A China, Sim. para situações desse tipo, e ficou, o preço foi 66 eu vi. dólares Eu vi. Porquê? por megawatt. Sim, senhor. Eu vi, Bem, eu vi. Vamos então para a parte final do nosso podcast. Vamos começar por eleger a decisão do mês. Esquece. Começo pelo Paulo. Começa por aí, Começo que pelo eu Paulo penso. ou começo pelo António? Começo pelo António. António. O nosso convidado. Começamos pelo António. António, decisão do mês. Eu dizia, portanto, a decisão do Governo de auditar completamente, portanto, este problema, portanto, com recursos, portanto, Próprios de forma independente. de forma independente. Muito bem. E a figura do mês já agora? Eu diria, portanto, João Conceição, porque acho que geriu muitíssimo bem. Isto é um tema muito difícil de gerir. Já vi gerir pior no passado, até quando eu estava na administrações da EDP, gerimos pior. Eu acho que ele geriu extremamente bem a comunicação do Muito programa. bem. Paulo, Estamos a falar disto e a Decisão? decisão do mês é os dois operadores terem mudado a forma como estavam a operar, traduzindo-se numa maior estabilidade do sistema, segundo os próprios dizem. figura do mês. A figura do mês, eu tendo a concordar com
com o António. Sim, senhores. Muito bem. A decisão é pela negativa. Eu acho que a forma como o governo espanhol está a gerir isto e também a comunicação política em volta disso foi, quanto a mim, está a ser bastante errada e está a ser bastante... dá aso a grandes especulações. Portanto, dá aso a grandes especulações porque é uma gestão que não é baseada nos operadores de rede. Quer dizer, os operadores da rede não é... Portanto, devia ser a informação que devíamos ter, já há muita informação, devia ser mais uma informação menos partidarizada, menos politizada e mais técnica. Neste sentido, não me agrada a forma como a Espanha está a gerir isto e também não simpatizei muito com essa ideia de que era a rede elétrica. Também o governo português veio logo a dizer que o problema é espanhol. Eu acho que isso também foi uma decisão. Eu, a figura do mês, não estou assim aqui a ver, digamos, ninguém importante. Até por o meu artigo, fiz aquele artigo sobre a nossa casa comum, em que eu tentei fazer uma homenagem a um Papa que admiro pela sua sofisticação e pela forma como entrou numa coisa em que normalmente a Igreja não entrava, que era um ambiente, a energia. Portanto, o Papa que morreu... Está nomeado, o Papa Francisco, a figura do mês. Muito bem. E a mim resta-me agradecer a participação do António Vidigal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, António Vidigal. Muito obrigado ao Paulo, muito Só a obrigado ao presença dele Mário. aqui é uma clareza. Dedicámos este nosso episódio do podcast Energia do Água Ambiente ao apagão. Acredito que não será o último. Obrigado.